Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é André. O tema de hoje, indo direto ao ponto, quero falar hoje sobre os atalhos que os fisioterapeutas recém-formados precisam para alcançar o tão sonhado sucesso profissional. Muito bem. Primeiro de tudo, pessoal, todos nós, fisioterapeutas aqui que estão acompanhando, já passamos pela temida fase aí do recém-formado, o que fazer, momento de incertezas, momento de dúvidas. E aí, pessoal, o que passa na nossa mente? O que nos leva a tomar algumas decisões? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu faço aqui uma pergunta para vocês. Qual que é o maior desafio que você, recém-formado, está passando? Qual que é a maior dor, a maior dificuldade? Ou você que já tem alguns anos de formado, qual que foi a maior dificuldade? O que hoje você fala para um recém-formado? Se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que você falaria para você mesmo? Comentem aqui. O problema mais comum que nós temos é não saber por onde ir. Saímos da faculdade, das universidades, com tantas opções e, ao mesmo tempo, pouca confiança, incertezas, dúvidas. Primeira coisa que passa na nossa mente, e eu já passei por isso, eu preciso começar a trabalhar. Afinal, estudamos aí 5 anos, preciso dar os primeiros passos. Mas quando a gente vai começar, nós nunca nos sentimos preparados o suficiente. Nunca sentimos preparados. Não tem como, ainda mais nesse momento atual de universo de informações, como sentir preparado para isso? O primeiro passo que a gente precisa, os primeiros passos que passam na nossa mente, um deles, o que aconteceu comigo, é começar a trabalhar. Mas para começar a trabalhar, todos nós precisamos, fazer uma decisão. Será que eu vou começar a trabalhar por conta própria? É uma opção. Será que eu vou começar a trabalhar como um funcionário? É outra opção. São caminhos diferentes, decisões que a gente tem que tomar com base nisso. Pode ser até os dois. Mas, normalmente, a nossa profissão tem um benefício muito grande. Nós podemos ser autônomos, profissionais liberais. Provavelmente você está se perguntando, como que eu vou dar os meus primeiros passos para começar a trabalhar por conta, quem sabe atender pacientes particulares, que é o que a gente quer. Uma agenda cheia de pacientes particulares leva você ao seu sucesso profissional, ou pelo menos oportunidades para que você chegue ali. Segunda opção seria trabalhar como um funcionário. Tá tudo bem, tem várias empresas, por incrível que pareça. Eu vejo muitas pessoas falando, não tem oportunidade, o mercado está saturado, mas eu, como empreendedor, eu tenho uma clínica, CNPJ, eu gostaria de ter pessoas que demonstram interesse para começar lá comigo, como foi recentemente com o Gustavo César. Querendo ou não, é um recém-formado, acho que, se não me engano, posso estar enganado, ele tem 2 ou 3 anos de formado. Então, se você quer começar os seus primeiros passos, pode ser que seja como funcionário. Um terceiro ponto para começar a trabalhar seria fazer concurso. É uma opção, mas eu vejo que só se a pessoa amar muito isso, ou querer, acima de tudo, uma estabilidade. Na verdade, pessoal, não existe uma estabilidade completa, tá? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com a Previdência. Talvez essa estabilidade de ter um plano de saúde ou de aposentar com um determinado valor, talvez não seja tão a realidade assim. Eu, pelo menos, não espero, não gostaria de depender disso. Então, alguns primeiros passos, antes da gente entrar nos atalhos, é por onde começar. Eu tenho quase certeza que todos vocês vão falar começar a trabalhar. Levanta a mão aí. Qual que foi o primeiro passo que você escolheu para começar como recém-formado? O segundo passo, para alguns, é decidir, eu não estou me sentindo capaz o suficiente, eu ainda estou muito inseguro, a minha formação não me deu uma expertise clínica. Uma opção seria fazer uma pós-graduação. Você vai começar no mercado de trabalho, é quase mandatório você ter uma pós-graduação. E eu entendo que nós de alguma forma precisamos disso. E essa pós-graduação, ela pode ser tanto por especialização, quanto, quem sabe, por mestrado. Eu vejo que colegas ainda muito na dúvida do que fazer, eles ainda estão meio que descobrindo a fisioterapia depois de 5 anos. Eles, muitas vezes, já passou pela minha cabeça fazer um mestrado. Hoje, eu, André, não gostaria de fazer. Daria uma live para eu explicar isso, mas o meu negócio, de fato, é a prática. Não que uma coisa exclua a outra, mas o nosso tempo, pessoal, é a coisa mais preciosa. A gente tem que dedicar o tempo, de fato, àquilo que vai ser aplicável na nossa prática. E hoje eu vejo que o que um mestrado poderia complementar para mim,
eu acredito que eu possa absorver com cursos, por exemplo, com o do Léo Costa, cursos de prática baseada em evidência, e cursos de outros colegas aí afins que conseguem trazer, extrair o máximo que, para mim, para um clínico, puramente clínico, poderia aproveitar do universo científico. Existe essa opção, fazer um mestrado ou fazer uma especialização. Eu fiz minha especialização em fisioterapia esportiva. Eu vou falar para vocês que eu já tinha uma experiência na prática esportiva, eu trabalhei no Clube Atlético Mineiro, e eu vejo que a especialização, para mim, André, não me complementou tanto na parte esportiva, além do que eu já sabia. Eu acredito que alguém que estava no zero, com certeza, evolui, é necessário. Você recém-formado, se não teve nenhuma oportunidade na área que você deseja atuar, vale a pena sim. Agora, teve uma coisa que valeu muito a pena, que foi o networking. Isso é valioso. Isso é valioso. Isso vai vir nos atalhos que eu vou comentar com vocês. Terceiro passo, eu vejo que nós ficamos ansiosos por fazer cursos. E nesse ponto que eu quero entrar com um pouco mais de detalhes. Fazer cursos. Quase todo final de semana vai ter um curso diferente, vai ter um curso da tendência. Quantas vezes eu já fiz cursos que eu nem apliquei? E eu me arrependo hoje por isso. Eu investia pesado acreditando que aquilo era muito necessário. E hoje eu fiquei muito mais criterioso com os cursos que eu faço. Mas eu acredito que quem começa na fisioterapia precisa se agarrar a algum instrumento, alguma ferramenta, e é totalmente compreensível. Agora, não é compreensível, é a dica para você, é você ficar insistindo em fazer várias ferramentas variadas, seguindo uma tendência, um efeito manada. Então, muito cuidado, existem cursos variados, mas nem todos eles são de fato aplicáveis, assim, com muita frequência. Então, por exemplo, eu, André, hoje, curso de ATM, beleza, pode ser aplicável? Pode, mas quantos pacientes, de fato, eu poderia atender com isso? A não ser que eu mudasse muito o rumo do meu trabalho, sim, eu poderia mudar por completo a minha divulgação, o meu marketing e começar a atender muito pacientes com disfunções temporomandibulares. Mas eu hoje, André, com toda a sinceridade, eu não atendo muito isso. E se alguém me procura, eu direciono para alguém que de fato atende mais isso, sabe? Que é mais expert ou que tem brilho nos olhos para atender isso. Então, eu hoje direciono para os cursos de competências técnicas que agregam o modelo de negócios que eu tenho hoje. E outra coisa, hoje eu direciono para cursos que poucos fisioterapeutas fazem. Isso nos ajuda a diferenciar. E eu sei que você, recém-formado, de alguma forma quer se diferenciar e ser reconhecido. Então, lembre disso que eu estou falando. É muito frustrante nós fazermos cursos que nós não aplicamos. Por exemplo, eu vou falar aqui algumas tendências que eu acabei indo na onda. Em mais ou menos 2010, talvez, ou 2011, tinha uma tendência muito das bandagens elásticas. E eu, naturalmente, como você tem pouco conhecimento das coisas, as suas decisões podem não ser as melhores possíveis. Você começa a ver gatilhos, você começa a procurar por gatilhos para tomar decisões. E aí o que acontece? Todo mundo estava usando kinesiotape na época. E aí você vê outras pessoas usando, você fica com mais vontade de fazer. Isso vem dentro do princípio que eu ensino, que é a aprovação social. Se outras pessoas fazem, eu não quero ficar de fora. Então, eu fui seguir uma tendência. Eu fui persuadido por isso. Segundo, autoridade. Você vê ali algumas pessoas que você admira usando, alguns profissionais que estão ali na prática, e você acaba também considerando que isso pode ser uma melhor tomada de decisão. E aí o curso ainda tem aquela coisa, é a única oportunidade em Belo Horizonte. Eu acabei fazendo. Agora, quantas vezes realmente ter feito essa formação técnica fez a diferença para mim? Pouquíssimas. Outro, um curso de um gancho, não vou falar o nome, mas um curso de um gancho. Vários colegas da fisioterapia esportiva fazendo, fiz um baita investimento. Nada contra investir num curso. Na verdade, a gente tem que investir, porque eu acredito que o que é valioso, ele tem que ter o seu valor. É capacidade intelectual que está sendo ali ensinada. Mas, de fato, hoje, André, 10 anos trabalhando ali com fisioterapia, quantas vezes eu usei? Conto nos dedos. E, na verdade, alguns vão falar, você não teve resultados porque você não aplicou. Gente,
eu apliquei, mas você percebe quando eu tinha outra formação que me dava muito mais resultados do que aquela nova formação minha. Quantos cursos muito teóricos que a gente faz e que não nos dá a capacidade prática. Inúmeros que eu fiz. E eu me frustrei imensamente. Cursos muito conhecidos. Não acrescentaram para mim? Não acrescentaram. Acrescentaram principalmente no que eu não quero mais fazer para mim. E aí a dica que eu dou para vocês, faça um curso que ensine um método para você. O método que faça você raciocinar, avaliar com base ali no que você está enxergando, interpretar e conseguir, com base nessa interpretação, seguindo um passo a passo, indicar as melhores tomadas de decisão com base no que você avaliou. E não ficar tentando tratar alguma coisa sem você entender o problema como um todo. É uma dica já puxando para esse gancho sobre cursos. Todo mês eu fazia curso, pessoal. Eu fiz muito curso. Eu acho que se somar tudo que eu já investi em curso, sei lá, dá mais de 30, 40 mil, provavelmente, só na fisioterapia, fora os outros cursos. E assim, tudo bem, me formaram um profissional que eu estou me tornando hoje. Mas hoje, sinceramente, se eu pudesse voltar atrás sabendo o que eu sei hoje, eu investiria em métodos. Por exemplo, o método Mackenzie, para mim foi a virada de chave. É um método, um curso com alto investimento, mas que de fato ele transforma a sua forma de ver a fisioterapia. E dentro desse, então, passo a passo, pessoal, recapitulando aqui, primeira coisa que a gente quer é trabalhar. E trabalhar tem várias formas de você entrar no mercado. Segunda forma é você fazer uma pós-graduação. E a terceira forma, você procura o sucesso profissional fazendo cursos. E o cursos, cuidado com as tendências. E sabe o que eu hoje percebo? Que o sucesso profissional, qualquer que seja, vamos colocar o sucesso tendo resultados terapêuticos com os pacientes, o 100% disso, ele depende, o 100% dos resultados, ele depende 50%, claro, de competências técnicas e depende 50% de competências comunicativas. O que significa isso? Habilidades que você vai ter de relacionamento interpessoal, habilidade de comunicação, e vocês vão entender agora nos atalhos que eu vou começar a dizer para vocês. Como assim, André? Você está falando que eu não tenho que aprender as técnicas? Por incrível que pareça, a gente sai da faculdade achando que a gente não está preparado, mas é lá que a gente aprende a base, o feijão com arroz. E a gente acaba se desligando da essência porque a gente fica atirando para todo lado, fazendo cursos, várias pós, e nunca está satisfeito. A essência da fisioterapia, no meu entender, da competência técnica, ela está em anatomia, cinesiologia, biomecânica. Se você quer seguir aí na parte de ortopedia e muita prática. Vivenciar ali a profissão, nem que seja observando profissionais ou mesmo colocando a mão na massa. Se você quer geriatria, se você quiser outra formação, saúde da mulher, segue os mesmos princípios, matérias básicas e matérias ali um pouco mais técnicas. E esse 50% ele vai estar completo, na verdade ele não está 100% completo porque é uma coisa que a gente vai sempre renovando, mas vai chegar no momento que quanto mais cursos você faz, não necessariamente mais sucesso profissional você tem. Precisa de algo mais. Vocês vão entender isso daqui a alguns anos. E esse algo mais está ligado aí com competências de relacionamento interpessoal. Todos nós, quando somos recém-formados, de alguma forma seguimos esse passo a passo. Só que o que ninguém sabe, eu não sabia quando eu era recém-formado, que eu achava que o meu sucesso, qualquer que seja, porque o sucesso ele é bem individual, mas o sucesso no que tange aí, empreender, no dar mais resultados para os pacientes, ter pacientes mais satisfeitos, aumentar o boca a boca, ter uma agenda mais cheia, realização profissional, ser reconhecido por fisioterapeutas, por médicos, por pacientes. Falei muito rápido, mas só para vocês captarem que todas essas dores em comum que nós, ou na verdade anseios que nós temos, eles não são completamente resolvidos se falta 50% no nosso potencial. E esses 50%, eles precisam de que nós possamos aprender habilidades comunicativas. Eu não estou falando de marketing por completo. É você saber, antes de querer vender, vamos dizer, o seu peixe, é você saber conversar. É saber de oratória, é saber de comportamento humano, é saber de empreendedorismo. Tudo isso, se você sabe precocemente, encurta um tempo nessa jornada. Eu, voltando a 10 anos atrás, eu gostaria muito
de ter um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje. Dito tudo isso, eu gostaria de saber aqui mais uma vez de vocês, qual que é o maior desafio que você quer, qual que é a maior dor que você, fisioterapeuta, hoje, seja recém-formado ou não, gostaria de enfrentar, superar, para alcançar um primeiro sucesso profissional. E se tiver um sucesso profissional, coloquem aqui também. Vamos interagindo, tá bom? Agora eu quero trazer para vocês o que trouxe vocês aqui, que são os atalhos. Se eu voltasse atrás, eu seguiria um pouco disso que eu vou recomendar para vocês. Qualquer que seja o seu sucesso, o sucesso profissional para você, pelo menos desses 6 passos. O primeiro deles, a dica, seja um recém-formado, um profissional que sempre está presente, marque presença. Quantas vezes eu abri mão de estar com a minha família, abri mão de estar com meus amigos, de fazer coisas agradáveis, porque eu tinha um congresso, porque eu tinha um encontro científico, porque eu queria ficar mais tempo ali na clínica para aprender melhor. Eu, de alguma forma, eu já estava sempre presente. E hoje eu vejo o quanto que isso foi importante para mim. Aquele tempo que você investe ali em eventos, agora no mundo digital, né? Não tinha isso na época, mas em lives, como vocês estão fazendo aqui, interagindo, perguntando, esteja sempre presente. Dedique o seu tempo para aprender com pessoas e não só com artigos ou com livros. Nada de errado com isso, mas a gente aprende com os erros e acertos das outras pessoas e com as histórias de superação. Esse é um dos motivos que eu criei o programa que vocês conhecem aqui, que é o Comunica Mais. O Comunica Mais é uma ideia de trazer colegas, assim como você, que pensam fora da caixa, profissionais fora da curva, que podem inspirar e a gente pode aprender com a história deles. E a gente pode também inspirar essas pessoas. Sejam profissionais sempre presentes. Isso não sai nenhum tostão do nosso bolso. Não precisa de dinheiro investido para você alcançar um sucesso que você quer. E você sempre presente, você vai ser sempre lembrado. Às vezes, as pessoas vão lembrar de você porque você estava lá. Talvez não só por sua capacidade técnica. Essa é a primeira dica. E a dica que eu dou aqui, que eu vejo que poucos fazem, pergunte, interaja. Por exemplo, eu não conheço a Yasmine pessoalmente, mas a Yasmine está aqui a todo dia interagindo comigo. Se de alguma forma eu soubesse de alguém em Belo Horizonte que precisa de uma referência em geriatria, sobretudo nonagenários, quem que eu iria lembrar? Claro que é da Yasmine. Então, qualquer que seja o seu desejo como profissional, o que você quer alcançar como um sucesso profissional, saiba que não pode faltar esses 6 pontos, esses 6 atalhos. Ele é válido para todos, está sendo válido para mim, e se eu pudesse voltar atrás, eu exploraria melhor eles. Primeiro deles, e seja um profissional sempre presente, de corpo e alma mesmo, presente fisicamente, que seja num evento, que seja ali num congresso, num encontro científico, agora nesse nosso universo digital, aqui nas lives. Seja um profissional que interaja, que pergunte. Perguntar e interagir ajuda quem está comunicando e, da mesma forma, ajuda você a encurtar o tempo para solucionar os seus desafios, como vocês estão fazendo aqui agora. Dedique o seu tempo, pessoal, dentro dessa dica, dedique o seu tempo para aprender com pessoas, com os desafios, com as inspirações, com a maneira dela pensar, e muito mais do que só com livros e artigos. Eu achava que eu tinha que ler todos os artigos, todos os livros para ter o meu sucesso. E eu sei que isso é importante, mas lembre-se, é só 50% que são as competências competências técnicas. As outras competências comunicativas, a gente aprende de montão com pessoas. Por isso é muito rico esse universo digital. E quem não pergunta, quem não interage, ele tende a não ser lembrado. Quem não está nunca presente, ele pode ser um profissional super capacitado. Ele não vai ser lembrado. E aqui eu dei um exemplo que eu não conheço a Yasmine, que está aqui no Viver Bem Geronto. Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu sei que é uma profissional que está expondo o seu trabalho. Ela está aqui todos os dias presente no canal, ela está me perguntando, ela está interagindo. Olha só que coisa interessante. Se eu hoje tivesse um idoso que perguntou de uma indicação em Belo Horizonte, quem que eu iria lembrar?
Com certeza da Yasmine. E eu ia indicar com uma vontade muito grande, sabendo quem que é Yasmine. Mesmo sem saber a competência técnica. Na verdade, eu sei que ela tem competência técnica porque eu estou vendo o trabalho dela. Mas mesmo sem saber tantos detalhes da competência técnica, dos caminhos que levaram ela a chegar ali, só de saber que ela é uma profissional que está sempre presente, que interage, que demonstra um brilho nos olhos com o que faz, eu ficaria muito satisfeito de indicar a ela. E aí, pessoal, se você, como sucesso terapêutico, deseja um reconhecimento, saiba que isso não precisa sair do seu bolso com patrocínio. Isso é aqui, o que vocês estão fazendo, estando presentes, interagindo. Um dos desafios da Yasmine é atingir um público muito maior. E aí, atingir um público muito maior é você começar a gerar conteúdo, é o que você está fazendo, é aprender a comunicar o seu conteúdo para o público-alvo certo, é participar, convidar pessoas para interagirem com você numa live ou numa aula com você, é começar a estudar coisas que fisioterapeutas normalmente não estudam. É a quarta dica que eu quero dar para vocês. Se eu hoje pudesse voltar atrás, como um recém-formado, eu ia seguir a quarta dica o quarto atalho que eu vou dar aqui para vocês. Vocês aprenderam, serem profissionais que estão sempre presentes. Segundo atalho para recém-formados alcançarem o sucesso profissional. É isso que eu estou justamente falando aqui, se exponham. Além de estarem presentes, se exponham. Procurem falar em público, procurem ali serem profissionais que consigam enfrentar esses desafios que são comuns a todos. Se vocês assistirem um documentário que eu fiz no meu canal pessoal há 6 anos, onde eu trabalhava na rede básica de saúde, na atenção primária, eu fiz um vídeo mostrando o nosso trabalho. Eu precisaria fazer aquilo? Não estava no script. Mas eu quis fazer algo mais, né? Procurei ali uma proatividade, que é o terceiro atalho. Seja um profissional proativo, não cumpra só o que está ali no seu rol de necessidades de fisioterapeuta. Então, linkando esses 3 pontos, se exponha, fale em público. Enfrentar esses desafios faz você aumentar a sua confiança. Eu dou essa oportunidade no Comunica Mais para pessoas que nunca se expuseram em público. Então, se você tem algo que você pode ensinar, que você ensina para uma pessoa, que seja para um fisioterapeuta, que seja para um paciente, busque expor isso e quebre essa barreira de falar em público, porque é um baita atalho. Você vai criar uma rede de conexões, vai ser um profissional com mais confiança e saiba que os resultados terapêuticos vão muito além da competência técnica. A confiança que a gente transmite para os pacientes faz eles seguirem com uma adesão ao tratamento muito maior ou faz eles desconfiarem ou acharem que você não é uma autoridade. E a autoridade não é só os anos de formado. Quantas pessoas têm anos de formado e não se sentem seguras? De certa forma, falta uma competência comunicativa aí. Quem dera se eu pudesse fazer isso aqui nos primeiros anos. E o que eu estou ensinando aqui não é algo que é ensinado nas faculdades, ou seja, nada me impediria ensinar isso nos primeiros anos. Então, às vezes a gente acha que só pode se expor quando a gente souber muito de fisioterapia. Não! Se você quiser comunicar para o seu público-alvo fisioterapeutas, tudo bem, você tem que ser muito bom, porque eles vão, de alguma forma, te julgar por isso. Agora, a partir de hoje, você pode divulgar um conhecimento que você aprendeu na faculdade para um paciente. Então, direcione uma dica simples para uma pessoa que sofre de algum tipo de dor, de algum tipo de limitação. Tem certeza que você vai ser admirado por isso, por outros fisioterapeutas. Você vai ter o seu trabalho reconhecido, admirado, e aí vai ser um atalho para o seu reconhecimento. Então, se expor, seja no digital ou no presencial. E o terceiro ponto que eu já comentei aqui é a proatividade, pessoal. Esses 3 atalhos, eles se ligam. Aquele profissional sempre presente, aquele que consegue que mesmo com medo, de alguma forma se expor. Quantas vezes com medo eu fiz uma pergunta no congresso, com frio na barriga, mas foi muito legal, porque depois a pessoa falou, oh, que legal a sua dúvida. Ou seja, essa pessoa, de alguma forma, conheceu o meu nome. E é o que a gente quer, né? Ser reconhecido.
Eu poderia sair do congresso sem perguntar, mas foi bom eu ter feito isso. E às vezes que eu não fiz, eu me arrependi. E o terceiro ponto é a proatividade. Por incrível que pareça, se você quer ser um funcionário, se você for assim, bom, eu quero começar numa empresa, numa clínica, enfim, saiba que profissionais proativos são os mais valorizados. Eu posso dizer por mim. Várias pessoas, a cada mês, a cada 2 meses, me mandam currículos no e-mail. E o que não fazer? Se você é recém-formado, por favor, não faça isso. Que é mandar o mesmo currículo para várias pessoas e copiar e colocar um Ctrl+C, Ctrl+V, você vê todos os lugares que a pessoa mandou. O que você perde com isso? Perde a exclusividade, assim, percebe que você tá assim, claro, tá precisando de uma oportunidade, mas poderia ser diferente se você mandasse individualmente para cada um. É chato você ver que você está mandando para várias pessoas, por incrível que pareça. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, mostre o porquê você está mandando o seu currículo para aquele lugar. Várias pessoas só mandavam o currículo, beleza, só para mim, só para Avance Físio, mas nem colocavam o porquê. Então ela perde um pouco no gatilho especificidade e no gatilho da razão. Eu, como um contratante, vamos dizer assim, eu quero ter razões o porquê essa pessoa escolheu trabalhar ali comigo. E vou te dizer, já várias pessoas com currículo super recheado, eu dei menos valor porque eu percebi que eu não tinha essa escassez. Ela estava mandando para várias pessoas. Então, faça a pessoa que você queira trabalhar sentir que ela seja escassa ali, que você está procurando trabalhar ali, porque ali tem uma razão de ser, algo que liga muito a alguma afeição, alguma conexão, um crescimento. Isso seria simples. Eu tenho certeza que isso vai aumentar a chance de você ser contratado. E aí foi o que aconteceu com o Gustavo. Olha que coisa interessante. Eu dei um workshop há mais ou menos 4 anos, e nesse workshop de um dia foram mais ou menos 20 a 30 profissionais, dentre eles físios e profissionais de educação física, e na pandemia eu recebi um e-mail do Gustavo pedindo uma oportunidade, explicando o porquê, e ele simplesmente falou ali que, olha, eu te conheço, talvez você não lembre de mim, lá do workshop eu participei. Então, só por isso, eu já tinha um laço de afeição, de alguma forma uma ligação com ele, ele me conhecia, de alguma forma, se eu encontrasse com ele, eu iria conhecê-lo. Segunda coisa, ele se mostrou proativo, fazendo algo que poucos fazem. E segundo, ele se expôs ali ele se expôs no segundo momento que eu falei o seguinte, eu falei assim, beleza, você quer trabalhar com a gente? Beleza. Faz uma apresentação, vem apresentar aqui para minha colega, para a Thaís Brasil e para mim, vamos entender melhor o seu trabalho. Poucas são as pessoas que aceitam isso, mas ele foi lá, enfrentou, fez uma apresentação de mais ou menos 20 minutos, e depois daquilo eu falei, legal, ele tem um perfil para trabalhar com a gente. O perfil não é o currículo dele, é a proatividade, a vontade de crescer, a humildade de querer começar ali, aos poucos, os primeiros passos. E aí foi muito legal, porque ele está crescendo muito como pessoa e como profissional, e eu tenho ensinado para ele um pouco do que eu sei das competências comunicativas e um pouco das competências técnicas. Vamos para o quarto ponto. Busque aprender assuntos que nem todos os seus colegas estão aprendendo. Lembre que eu falei com vocês que há uma ânsia muito grande de fazer cursos da tendência, porque você sente a necessidade que você precisa daquilo para resolver um problema, né? Liberação miofascial, gancho, essas técnicas. Em algum momento eu entendo vocês que a gente precisa um pouco disso, mas não percam a sua essência, que é o que vocês aprenderam na universidade. E o aprender o que poucas pessoas aprendem é o que vai fazer você se mostrar um profissional fora da curva. Na contratação como um funcionário, se você mostrar que entende um pouco de venda e de gestão, eu tenho certeza que se você mostrar para a empresa que você quer trabalhar, que você pode fazer algo que vai fazer chegar mais pacientes, enfim, agregar no serviço deles, que não seja só a execução técnica da fisioterapia, eu tenho certeza que você vai ser escolhido. Tenho certeza. Se você tem ideias ali de aumentar a satisfação dos pacientes, como de alguma forma você trabalhou em algum lugar e vai trabalhar no outro, e você viu que tinha coisas que dava certo,
Comente isso. Olha, eu aprendi num curso, eu aprendi na minha experiência algo que pode acrescentar aqui no modelo de negócio de vocês. Então, aprendam coisas que não é ensinado nas faculdades. Isso vai te trazer o que você sempre quer, que nós sempre queremos, que é a diferenciação. Faz sentido isso para vocês? Pergunta: o que vocês aprendem fora da fisioterapia que faz a diferença? O que eu aprendo foi a capacidade comunicativa. Eu fiz um curso de oratória que mudou a minha cabeça completamente. Eu fiz cursos de administração e de gestão que me ajudam hoje a manter o meu próprio negócio crescendo cada vez mais. Eu faço cursos de outras áreas. Por exemplo, quantas vezes eu já fiz cursos aí com profissionais de educação física que me agregaram de alguma forma a entender como eles pensam, como eles trabalham. E dessa forma eu consegui fazer parceria com profissionais de educação física porque eu entendia melhor o trabalho deles. E não necessariamente eu estou aplicando o que eles aplicam. É nesse ponto que faz você ser um profissional fora da curva. Então, pessoal, cuidado com o efeito manada, viu? E se vocês aprendem gatilhos mentais, vocês vão evitar tomadas de decisão que vocês se arrependam depois. Ok, vamos para o quinto atalho. Cuidado com os cursos, já linkando com o que eu falei, de muitas técnicas, de muitos só instrumentos. Quantos que tem? Eu enumeraria aqui pelo menos uns 10. Cuidado, o que faz a diferença e que faz os pacientes valorizarem a gente está na forma com que nós raciocinamos e entregamos a melhor solução para ele. Eu vou falar que hoje eu vendo o meu serviço mostrando que o que eu faço é uma consultoria em saúde. Vocês vão falar assim, bom, mas eu estou começando, André, o que você está me falando? Eu sei, você está começando, mas se você conseguir encurtar um tempo ou não ficar desperdiçando o seu investimento de tempo e dinheiro em cursos que no final das contas você vai usar muito pouco ou que você vai arrepender depois, a dica que eu dou para vocês é façam um curso que é algum método. Um método que é um passo a passo para você aprender a lidar com o problema do paciente como um todo, entender o problema dele antes de querer direcionar uma solução afoita ou querer aliviar, ao invés de entender o problema. É preciso ter ferramentas, mas as ferramentas que hoje eu mais uso são as ferramentas de movimento. Eu fiz um curso, que é o método Pilates, e que é uma base que eu tenho para exercícios. Você pode usar um outro método de exercícios. E isso, hoje, é uma base que eu implementei com progressão, regressão, só que eu não fiquei fechado só no Pilates. Eu adaptei isso para ensinar pacientes a fazerem exercícios de autotratamento em casa. Eu adaptei no meu modelo de negócio seguindo o princípio do método, que eu aprendi a raciocinar, a aplicar e ver a resposta. E aí eu digo para vocês que o resultado, de fato, que eu tive foi com o método Mackenzie. Ou foi onde eu consegui aplicar o que eu já sabia de uma forma muito mais assertiva. E no método Mackenzie foi onde abriu a minha mente para a questão do relacionamento com os pacientes, relação terapeuta-paciente. E essa relação, ela vem muito de você entender o problema da pessoa, as crenças dela e direcionar uma educação. Eu antes não conversava muito com o paciente, ou eu simplesmente falava, você tem que fazer isso. Hoje eu envolvo ele nessa educação, no convencimento, na conexão, e que me dá hoje uma confiança muito maior e reconhecimento dos meus pacientes. E isso acaba sendo também, de certa forma, uma escassez, porque são poucas as pessoas que investem num tipo de método como esse. Só que, além de ter um método, eu não comunico só que eu vendo um método, eu comunico que eu vendo soluções. Então, com o tempo, coloco essa sementinha na cabeça de vocês. Direcionem para métodos e tentem vender uma solução. Claro que vocês vão precisar errar, acertar, mas comecem a mensurar isso, porque isso vai tornar vocês mais reconhecidos e ter mais sucesso profissional. E aí, pessoal, a última dica, o último atalho é que dos 100% necessários para a gente ter um sucesso profissional, 50% são de competências técnicas.
seja muito bom tecnicamente, mas não espere estar 100% bom tecnicamente para aprender os outros 50%. Os outros 50% é você comunicar melhor com os pacientes. E comunicar está primeiro em você fazer uma leitura dele. A leitura dele significa você escutar bem e extrair as informações que de fato são importantes. Né? Ficar ali totalmente como um psicólogo, assim, escutando várias coisas. É simplesmente direcionar perguntas certas, é o que eu ensino lá no Comunicação Resolutiva, é captar as informações certas que podem te ajudar numa educação, é de certa forma, você aprender com essa educação como você depois trazer para o empreendedorismo, que é encantar esses pacientes. Beleza, resolvi o problema dos pacientes, de um paciente, mas como você pode acionar mais vontade nesse paciente de querer te indicar para outras pessoas? Tem técnicas para isso. São 50%. Como você criar uma rede de captação? Ou seja, quem está começando como recém-formado, ele está querendo que pessoas procurem por eles. Mas como que vocês vão começar? Usem redes sociais. Mas usem redes sociais de uma forma mais persuasiva, entregando valor. Por exemplo, hoje eu vi uma colega que eu conheço pessoalmente que criou um cartão. Ela criou um cartão profissional. Eu achei legal isso. Beleza. Só que intuitivamente ela fez uma coisa, não posso dizer que é errada, mas poderia ser muito melhor. Então, ter um cartão é um primeiro passo, mas um cartão não convence uma pessoa de ir lá com você, recém-formado. Você precisa de mais. Então, nesse cartão da colega, ela falou, beleza, eu estou aqui agora com um novo projeto, me procurem, agendem comigo, estou aqui à disposição. Não tem nada de errado com isso. Mas, pessoal, se vocês entendem de competências comunicativas, vocês vão saber que antes de pedir algo, ou antes de oferecer, dizer o que você faz, entregue algo de valor. O que é algo de valor nas redes digitais, nas mídias? É você começar a ensinar coisas para os seus pacientes ou para aquele público-alvo que você quer atender. Vou usar mais uma vez o exemplo aqui da Yasmine. Yasmine, ela sabe direcionar bem o público-alvo dela. Ela criou o público-alvo que são idosos, sobretudo nonagenários. Então, ela já consegue criar conteúdos que ajudam nonagenários. E a mesma forma, eu dei uma dica para ela, eu falei, olha, se você quiser melhorar ainda mais a captação, direcione também o seu conteúdo para quem cuida do nonagenário, que seja o cuidador, que seja o familiar. Faz sentido isso para vocês? Então, a gente tem que gerar muito conteúdo. Antes de falar, olha, o meu serviço faz isso, se vocês quiserem, me procurem. Então, a captação, ela não é imediata, ela é um processo que vai se formando. Vou dar um exemplo, ninguém planta uma semente de manga querendo colher na próxima semana. Primeira coisa, a gente prepara a terra. Segunda coisa, a gente coloca a semente lá dentro da terra. Só que não é uma só semente, você tem que ir plantando todos os dias. Então, não é só com competências técnicas da profissão. Eu gostaria muito de saber isso, porque eu teria plantado muito mais sementes do que eu estou plantando nesse último ano, nesses últimos 6 meses que eu estou totalmente ligado em comunicação. Então, olha só, o marketing é muito além do que falar o que você faz ou me procurem. É você colocar em prática, recém-formado, o que você está aprendendo na universidade. Só que o segredo, outra coisa que a comunicação vai te ajudar, é você traduzir um conhecimento muito técnico em algo mais compreensível e aplicável, prático. Quantas pessoas estão começando a fazer conteúdos e que estão fazendo esses conteúdos de forma tão técnica? E não são só recém-formados, não, viu? São pessoas, assim, de 10, 15, vários anos de formado. Ou seja, eles ainda não sacaram disso, eles não sacaram isso. E aí o que acontece? Vai gerar uma admiração de profissionais, de fisioterapeutas. Pô, legal, mas não são os fisioterapeutas necessariamente colegas que vão fazer encher a sua agenda, captar os pacientes que você quer captar. De vez em quando vai aparecer uma indicação deles. Mas eu, André, preciso pagar as minhas contas com mais pacientes chegando.
Agora, se eu quero ser um mestrando, um professor, tudo bem, eu entendo. A comunicação seria certa com termos técnicos. Faz sentido isso para vocês? Então, pessoal, para fechar esse raciocínio, se você quer dar aula, aprender os 50% vai ser importante, porque se você quiser se diferenciar como um professor, você vai ter que encantar os seus alunos. E oratória, ela é importante para isso. Imagina você terminando o seu mestrado com vergonha de fazer lives? Meu Deus do céu! Você vai fechar portas que poderiam ter sido abertas há muito tempo, como mestrando ou um doutorando. E fora que tem a questão de relacionamento com os seus alunos. Quantos professores acabam não tendo o sucesso que gostariam porque não tem um relacionamento legal com os alunos, ou com os próprios colegas de trabalho, ou para conseguir um projeto de pesquisa com o reitor. Isso é relacionamento humano, isso a gente não aprende de berço, a gente aprende praticando. Essas técnicas eu acho legal. Comunicação resolutiva pode ajudar você que visualiza o sucesso profissional na área acadêmica. Se você visualiza os seus primeiros passos como um funcionário, saber competências comunicativas vai saber você mostrar o porquê o seu chefe ou a pessoa que você quer trabalhar junto, por que ele tem que te contratar? Ser persuasivo. Você vai ter melhores resultados com seus pacientes porque você vai demonstrar com comunicação verbal e não verbal uma confiança, mesmo você não sabendo tudo o que você gostaria de competências técnicas. Por exemplo, um idoso. Às vezes, ter um sucesso para o idoso, assim, uma satisfação de um idoso, vai muito além do que a técnica A, B ou C. Ela está muito no relacionamento com ele, no incentivo, em técnicas de poder motivá-lo, ou saber quais são os gargalos que impedem que ele se movimente, ter adesão. Isso é uma coisa que eu gosto de ensinar. Tá aí outro motivo, né, para a gente ter melhores resultados com os pacientes e também com os colegas de trabalho. E o terceiro ponto, se você é um profissional fisioterapeuta que já empreende ou que almeja empreender, é praticamente mandatório ter competências comunicativas. Se você quer empreender, pessoal, saiba, vai te dar um universo de possibilidades de crescimento, de desafios a serem enfrentados, de retorno financeiro, muito maior do que o que você pode imaginar como funcionário, como concursado, qualquer que seja. É claro, tem gente que gosta disso, eu sou um deles, e tem gente que não gosta, mas eu tenho certeza que o empreender é a forma que a gente tem maior de ter um sucesso que nos traz retorno financeiro e que faz o nosso serviço chegar a mais pessoas. E daí eu digo o seguinte, para vocês vão precisar captar pacientes. E o empreender, pessoal, não é só criar uma empresa não, viu? Você como autônomo, pacientes têm que saber que você faz isso muito bem feito, você tem que saber captar. Você precisa de competências comunicativas. Segunda coisa, você precisa educar seu paciente, porque os resultados, por mais que você saiba a técnica certinha, os exercícios certinhos, se você não souber convencer, vai acabar que a gente se frustra porque não tem o paciente ali jogando no nosso time. Então, esse gargalo poderia ser evitado previamente. E, por fim, encantar os pacientes. Fazer eles quererem divulgar o seu trabalho para os 4 cantos, terem orgulho. Inclusive, um termômetro disso é ele indicar para familiares. Se você atendeu alguém e ele indicou para o familiar, você encantou ele de alguma maneira. Muito bem, agora imaginem vocês aí que estão começando, para fechar aqui a live, conseguindo um atalho para poder entender como fisioterapeutas que você admiram, qual que é o jogo que fisioterapeutas que você admira jogam. E se você conseguir entrar nesse jogo com antecedência, você vai crescer muito mais rápido como profissional. É o que eu enxergo. E é legal porque aqui vocês estão aprendendo aqui na live. O curso ele tem uma questão chamada comunidade, que é o networking virtual, que pessoas de diferentes regiões do Brasil, de diferentes pontos, eles se interagem entre si. E foi muito legal porque o Thiago está aqui presente, o Thiago foi um aluno, é um colega de BH, trabalha aqui em Brasília, vai ter a live dele amanhã à noite, já divulgando aqui no Comunica Mais, vai ser muito interessante. O Thiago tem uma vivência muito legal sobre vários aspectos
e que vão inspirar você. Então, imagine vocês saberem como que nós jogamos o nosso jogo, que estamos já no caminho de um sucesso profissional, e você conseguir achar o seu ou encurtar o tempo do seu. Eu vejo isso como uma proposta bem legal. Isso aumenta seus resultados, diminui o tempo, evita você dar cabeçada, errar e ter aproveitar o que você tem que nós não temos, que é um maior tempo disponível para planejar o seu negócio. Hoje eu tenho várias ideias e eu consigo aplicar 10% das minhas ideias no Avance, na Avance Fisioterapia. Então hoje, se eu tivesse 90% de tempo que eu tinha ali como recém-formado, com um pouco do conhecimento do que eu tenho hoje, seria fenomenal. Seria um foguete decolando. E é isso que eu vejo, o Comunicação Resolutiva pode ajudar aqui no canal ou para aqueles super interessados no curso. Então, o curso, a gente vende o tempo. Ou seja, o que eu estou aprendendo em mais ou menos 3, 4, 5, 10 anos de fisioterapia, eu quero ensinar no máximo potencial, no menor tempo possível. E aí vão ter muitas práticas. Vai ter uma espécie de um checklist, coisas que você tem que cumprir durante a semana. E nada que qualquer um de nós não consiga. E eu tenho certeza que vocês vão crescer muito no curso com as 6 semanas. E é um curso que vai ficar disponível por 1 ano. Total. Vocês vão ter acesso a vários conteúdos por 1 ano. Eu vou explicar melhor. Fiquem ligados então no Escalada 17. Pessoal, atalhos para recém-formados. Espero que todos tenham pegado. Esteja presente, seja proativo, se exponha de forma presente ou virtual, seja um profissional proativo. Tudo isso te torna um profissional diferenciado. Pessoas vão querer ter como um funcionário, ou ter como um sócio, ou pacientes vão querer muito mais. É assim que constrói a carreira. Quinto ponto, cuidado com cursos de tendências. Façam métodos que coloquem você para tirar você da zona de conforto. Faça você raciocinar e entregar soluções, muito mais do que técnica, ou muito mais do que uma intervenção. E por último, saiba que se você estudou o máximo de competências técnicas, saiba que você está dirigindo o seu carro só no 50% de potência. Para você alcançar o 100%, que é o seu sucesso profissional, qualquer que seja a sua área de atuação, qualquer que seja o que você quer alcançar como profissional, você precisa preencher os 50%, que são capacidades comunicativas, de relacionamento interpessoal e até de empreendedorismo. Empreender não é só ter uma empresa, mas a gente empreende com um mindset, uma mente que se expande, uma mente que está sempre disposta a aprender e entregar. Ok? Vocês são profissionais diferenciados, só de saber isso, tudo isso.